Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vamos começar falando do marco fiscal aprovado ontem, não é? E como é que foi essa votação, hein? Mais votos, uma votação recorde, mais votos do Lula ou do Lira? Que tem mais voto do Arthur Lira ali do que do próprio Lula, o Bocardi, porque foi muito significativa a votação, foram 372 votos a favor e 108 contrários, e além de conseguir a quase totalidade dos votos do PP, que é o seu partido, portanto 39 votos a favor, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é considerado responsável por virar 31 votos no PL, e mais a quase totalidade do União Brasil, MDB e PSD. Isso aí já dá mais votos do que os da base ali do governo, estritamente, né? A base do Lula, que são os petistas, o PSB, PDT, esses partidos que estavam originalmente com o presidente na campanha, que estiveram na sua coalizão vencedora. Além disso, o PT ainda fez uma declaração de voto, né? Votou a favor do projeto, deu ali os seus votos todos a favor, mas fez uma declaração assinada por 22 deputados, se contrapondo a vários trechos ali do relatório do deputado Cláudio Cajado. Então, ficou ainda com um gostinho de rebeldia daqueles votos que são estritamente do Lula. Então, o Arthur Lira chamou a vitória para si também, deu uma entrevista depois da vitória, dizendo que trabalhou a favor, que os projetos que forem projetos de Estado e de governo terão essa convergência, e também lembrando ao governo aquilo que ele vem dizendo há algum tempo, que os projetos considerados ideológicos não terão muita chance de prosperar. E aí ele citou questão das mudanças na lei trabalhista, qualquer nova tentativa de mexer no marco do saneamento, autonomia do Banco Central e outros. Eu incluo aqui nessa lista a questão do marco temporal da demarcação das terras indígenas. Por quê? Porque ele está fazendo um movimento, isso é apuração nova, para que a Câmara se antecipe ao Supremo, que tem uma votação desse caso marcada para agora em 4 de junho, e decida antes do Supremo essa questão. E aí, se o Congresso for decidir, a tendência é decidir a favor da demarcação pelo marco temporal, ou seja, só vão ser consideradas passíveis de demarcação as terras que tiverem comprovação da ocupação por povos originários antes da Constituição de 88. Então, é um tema polêmico que pode exigir de novo um esforço do governo para um Congresso que é hostil a esse tipo de pauta. Então, essa do marco fiscal, uma pauta que ficou blindada dessas questões das divergências ideológicas entre o governo e o parlamento. Mas daqui para frente vai ser só pauleira. E no Senado, como é que está o clima, Vera? A votação do arcabouço vai ser esse passeio, como foi na Câmara? Requer cuidado e requer que a base, que a articulação política do governo faça uma checagem junto à sua base. Por exemplo, como vão se comportar os votos ligados ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao seu fiel escudeiro ali, né, que é o senador Davi Alcolumbre, seu antecessor na cadeira da presidência. Esses dois têm ali, teoricamente, o controle da maioria do Senado. Foi uma maioria que elegeu o Pacheco. Então, se isso se converter em votos a favor do arcabouço, vai estar tudo mais ou menos dominado. Mas não é um passeio garantido e não vai ser sempre que o governo vai poder ficar dependendo dos presidentes das duas casas para fazer as suas pautas ganharem tração e ganharem a aprovação da maioria do parlamento. Então, a articulação política está muito a reboque do próprio Congresso, né? A gente vai falar mais à frente da MP que estabelece a nova estrutura do governo, mas você viu o ministro Padilha meio capitulando ali. Ah, tudo bem, acho que o texto ficou razoável, simplesmente porque ele não tinha votos para aprovar um outro texto, entendeu?
é meio assim, é melhor isso do que voltar a ser a estrutura do Bolsonaro. Então eu vejo a coordenação política situada lá no Palácio do Planalto muito vendida. E, claro, tentando cantar vitória nesses momentos, porque é o caso de cantar vitória, o projeto do Marco Fiscal é o mais importante do governo nessa largada, sem sombra de dúvida, mas a gente fica pensando, e se o Lira tivesse decidido jogar contra? O que teria sido? E qual crise não teria havido sem a aprovação desse projeto? Então, acho que é isso que, realisticamente, o governo precisa analisar, o quanto ele está nas mãos dos presidentes da Câmara e do Senado. O texto ficou mais duro. Fala um pouquinho do texto, como é que ficou. O governo, era o preço, também não ia ser do jeito que o governo queria, né? Desde o começo, nunca é assim, né? Agiu na apresentação do primeiro substitutivo do relator, que já incluiu no teto várias despesas que o governo queria deixar fora e incluiu também sanções para o caso de não cumprimento das metas fiscais, e ele ficou ainda mais duro no texto que foi efetivamente ao plenário, que apertou mais algumas questões, então ficou um marco mais ao gosto ali do mercado, embora ainda haja empresários e operadores do mercado financeiro que apontem o texto como excessivamente permissivo com os gastos. Bocardi, ficou um meio termo razoável. Não tem nada que engesse do ponto de vista de novas despesas, como era o teto de gastos, que estava sempre condicionado ali ao teto da correção das despesas pela inflação, mas também não ficou aquele cheque em branco que pretendiam os petistas e as alas mais à esquerda do governo. Nessa declaração de voto contra o texto, os deputados do PT dizem que estão preocupados com a trava que pode ser imposta a gastos com educação e saúde. Essa foi a mesma justificativa dos deputados do PSOL e do deputado da Rede, porque só tem um para votarem contra o texto. Então, dois partidos que apesar de terem muito poucos deputados, têm um ministério cada um, votaram em massa contra o projeto. E isso pode atrapalhar também, inclusive, a aliança aqui em São Paulo em torno do Guilherme Boulos, porque já tem petista dizendo, se o cara não pode sujar a mãozinha dele para nem votar um projeto que é de interesse máximo do governo, porque ele vai exigir uma reciprocidade do PT para votar, para apoiá-lo na prefeitura. Então, deu uma azedada na relação também em relação a isso. É isso, a gente... ficou um texto mais duro, mas ele precisava ser mais duro para ser crível e para surtir o efeito que se espera. Qual é esse efeito? Que o Banco Central olhe e veja que há ambiente para começar a pensar em baixar os juros básicos da economia. Você acha que vem aí mais uma tentativa de enquadrar essa ala dos parlamentares que fazem parte da base do governo, mas estão aí insatisfeitos? Que serem cotejados com vaga em CPI ou em outras comissões daqui por diante vai ficar mais difícil, Carol. Isso para os petistas e os que estão ali na aliança do PT, no bloco do PT, que votaram contra. Teve dissidência no PV também. Já essa questão do PSOL e da Rede, na questão com a Rede tem muitos outros ruídos que a gente vai tratar no nosso assunto depois, porque está todo concentrado nesse imbróglio todo em torno da ministra Marina Silva. Mas o PSOL eu acho que pode vir como efeito colateral isso que eu estava dizendo, essa possibilidade de um setor do PT rever a ideia de que o PT está forçado a apoiar o Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Já não era bem visto por uma ala do PT esse acordo, tá? Tinha gente dizendo, olha, a gente não fechou acordo nenhum, o Haddad é que falou isso, a gente não sabe de nada. Já ouvi de vários petistas aqui da capital essa cantilena. E agora, diante da recusa completa do PSOL de votar a favor do projeto, sendo que a ministra Sônia Guajajara é do PSOL de São Paulo, tem o Guilherme Boulos, tem a deputada Sâmia, tem a Erika Hilton, tem muitos deputados de São Paulo, isso deu mais uma pitada ali para o fechamento dessa aliança. Então, acho que a gente pode ver nas próximas semanas um estranhamento entre os dois partidos. Então, falando sobre Marina Silva, ontem saiu cantando vitória na reunião, dizendo que era
estava tudo colocado. Carol ainda falava, né, ontem, mas a Petrobras pode dar um jeito aí de rever essa história toda. Não deu outra, né? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, diz que o embaixador é Lula e que tem margem para a Petrobras querer fazer o que pretende. Que essa contradição entre eles ficou muito explícita, né, Bocardi? Até geograficamente, porque a ministra foi depor numa comissão da Câmara e o ministro de Minas e Energia teve numa comissão do Senado. O tom dele em relação a ela foi absolutamente desrespeitoso e meio agressivo, como a desdenhar da importância da Marina Silva como uma representante do Brasil para essa questão ambiental, dizendo que o Brasil não precisa de outros símbolos, que o símbolo é o próprio Lula, e que tem de rever, que é uma questão burocrática. Ele falou que o grande embaixador ambiental do Brasil é Lula e que não precisa de outros símbolos. Chamou de questões burocráticas as restrições apontadas pelo IBAMA para a prospecção de petróleo ali na região da margem equatorial, e disse que essas divisas, esses recursos, podem ser usados para gerar benefícios para combater a desigualdade, combater a pobreza, etc., e que então não pode ter uma interdição para essa exploração. Ele foi muito beneficiado que o ambiente na Comissão lá de Infraestrutura do Senado, na qual ele depôs, era todo anti-marina. Então, os discursos dos senadores, mesmo senadores que são de partidos que têm ministérios no governo, também eles muito agressivos em relação à ministra. Já ela e o presidente do IBAMA estiveram na Câmara tratando dessa questão da Petrobras, mas também da questão da MP, que as atribuições do seu ministério. Em relação à proibição da prospecção de petróleo, ela repetiu o que disse ontem, que a Petrobras deveria saber que deveria fazer uma avaliação ambiental que precederia, inclusive, os leilões, que isso já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem o entendimento, inclusive, de uma portaria ministerial desde 2012, dizendo que a avaliação ambiental deve preceder os leilões, e que o Brasil pode ter aí vários problemas se resolver começar a rasgar toda a sua legislação ambiental. Então, ela deu a entender que o IBAMA não tem nada para rever. Ontem, ela também falou nesse tom, falei com ela ontem, mas à noite, depois que a gente se despediu, e ela estava num tom confiante de que vai prevalecer a visão técnica e que não tem arranjo possível quando é uma questão técnica. Mas eu não tenho tanta segurança quanto ela de que está tudo assim dominado, não. Eu acho que a pressão do Alexandre Silveira, a pressão da Petrobras, de todos os senadores, dos governadores, isso tem muita força. E o Lula, que tinha dito que não era para ministros ficarem expressando suas posições pessoais e ficarem se digladiando em público, e que é ele que determina a função de governo, em algum momento vai ter de arbitrar. Não vai dar para o ministro de Minas e Energia ficar fustigando a ministra do Meio Ambiente da forma como está fazendo e o presidente ficar calado. Então, em algum momento, ele vai ter de dizer o que ficou. Vai haver um pedido para cada um dos blocos que há ali nessa região, são 22. A Petrobras vai pedir uma nova avaliação deste bloco que foi negado ali na Foz do Rio Amazonas. Tem muita coisa para ainda ser respondida a respeito dessa polêmica. Ela está longe de estar encerrada. Ô Vera, essa vitória de ontem da Marina ficou hoje ainda mais, com mais cara de vitória de pirro, né? Por isso que você está falando. E porque, de outro lado, o Ministério do Meio Ambiente está sendo totalmente desfigurado, né, esvaziado com esse texto aí da MP dos ministérios. A Marina acabou rifada ali, né, esvaziada, num acordo com o próprio governo, que cedeu os anéis para manter os dedos e manter poder em áreas estratégicas como a Casa Civil, né? Tanto é que o ministro Alexandre Padilha saiu elogiando esse texto da MP dos ministérios. E uma fonte próxima do deputado Isnaldo Bulhões, com quem eu conversei hoje, e muito, muito próxima mesmo, disse que não houve um momento ao longo da negociação dessa MP que ele não tivesse conversado com o governo. Então, aquela impressão que eu tinha ontem, e que eu aqui na nossa conversa, de que o governo tinha sido pego de surpresa, é ainda pior. Ele sabia que isso ia acontecer, não preveniu a ministra e não tentou mudar.
ou pelo menos assumiu que não tem voto para mudar, o que é igualmente grave, porque é você aquecer com uma estrutura de ministério que foi o próprio Lula que definiu. Não tem como vender isso como uma vitória ou como algo que ficou bom, não tem como bancar poliana num caso como esse. Se o presidente da República fala, ó, a estrutura do meu ministério é assim, esses órgãos vão ficar aqui, aqueles vão ficar ali, e um deputado vai lá e mexe tudo de lugar como um Lego, não tem como o governo dizer que ele saiu vitorioso nisso, que ficou equilibrado, que ficou legal, porque isso é uma derrota, e é uma derrota que não é só da Marina ou da Sônia Guajajara, é uma derrota de todo o governo, principalmente porque mexe, inclusive, na área ali sensível da Fazenda, tirando o COAF do Ministério da Fazenda e levando para o Banco Central de volta. Então, muitas coisas, o que o deputado impõe é uma reconfiguração nos moldes do que havia no governo Jair Bolsonaro. A única que, de novo, teve a coragem de se insurgir contra isso foi a própria Marina, dizendo que a retirada desses mecanismos de controle do meio ambiente pode ser um tiro no pé dos próprios integrantes do agronegócio, porque vai ficar muito mais difícil convencer o Parlamento Europeu, por exemplo, a fechar o acordo Brasil-União Europeia, sabendo que o cadastro rural, o cadastro ambiental rural, está fora do Ministério do Meio Ambiente. Isso vai gerar uma imensa desconfiança quanto ao fato do governo estar passando pano para grileiro, para desmatador, porque esse selo do cadastro rural dentro do meio ambiente era uma espécie de selo verde para a agricultura brasileira. É um sinal, olha, esses caras que estão aqui no cadastro estão respeitando boas práticas ambientais. Então, isso funcionava como um endosso para a exportação dos produtos brasileiros e um aval também na negociação desse complicado acordo, que é o acordo comercial do Brasil e do Mercosul com a União Europeia. Então, ela tem razão nisso, ela está antevendo uma coisa, porque ela conhece como funcionam essas negociações internacionais, mas a miopia ideológica do Brasil está levando a que queiram puni-la, de alguma maneira, pelo fato dela ter negado o licenciamento para esses projetos do petróleo. Não tem outra justificativa. Tirar dela, ao mesmo tempo, a gestão dos recursos hídricos, mandando a ANA do seu ministério lá para a integração nacional, tirar o CAR, que é esse cadastro ambiental rural, e tirar a gestão de recursos, de resíduos sólidos, do lixo, né, mandando para o Ministério das Cidades, é um jeito de esvaziar o ministério dela e tentar impor a ela uma derrota no momento em que ela estava se fortalecendo nessa discussão entre o IBAMA e a Petrobras. Eu não vejo ganho para o governo em aquecer com algo dessa natureza. Agora, trazendo, né, mais para o momento, essa discussão, né, dessa medida provisória, reestruturação de órgãos da presidência e tudo mais, daí vem alteração no texto original. Poxa, os ministérios não conseguiram nem fazer o que estava proposto, né, o que estava colocado, aí já vem alteração, e isso a gente vai bater no primeiro semestre já. Semestre muito desarranjado para o governo, do qual vai se salvar essa questão aí da aprovação do marco fiscal, a reestruturação de algumas políticas ali, vamos dizer assim, civilizatórias, que tinham sido banidas do Bolsonaro, então, reestruturação das áreas de direitos humanos, das mulheres, dos povos originários, então, o fim do negacionismo no Ministério da Saúde, tem algumas coisas positivas, mas do ponto de vista estrutural, andou muito pouco. O governo vai ser beneficiado por um crescimento da economia maior do que vinha sendo avaliado, mas isso ainda não conseguiu se reverter em um ganho de popularidade para o presidente e nem esvaziar essa oposição que está fazendo o governo pelejar ali, suar frio para aprovar suas matérias. Então, um primeiro semestre de dificuldades, e o próprio Lula expressa isso, segundo alguns de seus aliados, dando a entender que sabia que seria difícil, mas não que seria tão diferente dos seus 2 primeiros mandatos. E é realmente muito diferente. Hoje eu conversei com uma figura ali de primeiríssimo. Eu falei justamente isso, mas o governo não consegue nem montar o seu ministério, isso não é um contrassenso? Na linha do que eu escrevi na coluna e do que eu falei ontem, porque eu acho de fato que
que a população elegeu um presidente com um projeto e não cabe ao Congresso mudar o projeto com o qual ele tem de governar. Aí ele falou assim, veja, elegeu por 51 a 49 e não por 80 a 20. Então é nisso que está se valendo o Congresso para impor essas derrotas aqui e ali ao governo. O fato de que a eleição foi praticamente empatada, se você levar em conta a divisão da sociedade. E eles vão continuar fazendo isso, preservar os projetos que são de interesse geral e castigar o governo nos projetos que são mais caros ideologicamente ao PT, a não ser que o Lula consiga encontrar uma maioria sólida que não dependa tanto do Arthur Lira quanto do Pacheco. E aí eu acho que com isso a gente faz um bom fecho entre os nossos temas todos de hoje, porque eles estão, de alguma maneira, bastante imbricados, bastante interligados. Fechamos, vamos com a música? E hoje mais um dia triste, que o mundo perdeu uma outra grande artista, de novo uma mulher à frente do seu tempo, logo depois da Rita Lee. Tina Turner também teve algumas das características da nossa rainha do rock, a rainha do rock mundial. Também rompeu barreiras que estavam postas às mulheres, foi uma voz importante contra o etarismo, e além disso, ela teve uma circunstância que a Rita não viveu, que foi a circunstância da violência doméstica que ela expôs corajosamente, denunciando os vários anos de abusos e agressões que ela sofreu do marido, o Ike Turner, com quem ela fazia dupla no início da carreira. Mas é muito impressionante que foi depois disso tudo e depois dos 40 e depois de separada que ela fez mais sucesso como uma diva pop, então trazendo mais essa camada para a carreira dela. E a gente vai com uma música dessa época mais pop da Tina, que é o auge do sucesso dela, que chama The Best, que ela era uma das melhores mesmo. É isso, Vera Magalhães, viva a voz, uma boa noite para você. Até amanhã, gente. Beijo, Vera.